Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, e dando início à nossa série falando do Evangelho de Jesus, nós começamos hoje com o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não vim destruir a lei. E vamos especificamente, neste capítulo, falar sobre o item 3. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Está lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17. A lei natural que vige em todo o universo é a do amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma casualidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Essa ordem espontânea é sempre a mesma em toda parte, expressando-se como um modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres, aguardando assim os fatores proporcionais à sua manifestação. No começo é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no nosso psiquismo os instintos primários, que remanescem em controle das atividades do processo de crescimento. Inconsciente da sua realidade mortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando assim os embates internos que desalojam da concha vigorosa onde se encarcerara, facultando-lhe assim os primeiros voos do discernimento e da razão com promessas de plenitude. Irmã Dufour nos fala muito sobre isso. Com efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei, para que o espírito modele as asas para a ascensão, através de disciplinas morais e sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos e racionalizá-los, para que no futuro ele consiga introjetar o sentimento profundo do amor e mergulhado conscientemente na lei natural, consiga assim utilizar-se da intuição ou comunicação direta com o pensamento universal que está em toda parte, ascendendo assim aos planos da felicidade que almeja. Moisés houvera estabelecido por inspiração e observação os códigos essenciais ao processo de libertação da sombra e elaborou o Decálogo, conduzido pelo psiquismo divino, tornando-o indestrutível, paradigma para todas as demais leis, por conter, em essência, o fundamento do respeito a Deus e à vida, aos seres em geral e a si mesmo em particular. A época, caracterizada pela predominância da sombra coletiva, tornava-se indispensável que ficassem estabelecidas trajetórias de um grande vigor, mediante o processo avançado em relação à lei de Talião, aquela que punia conforme o tipo de delito praticado, olho por olho e dente por dente. O ser humano compreendia que a amputação de um membro que houvera desliquido, não correspondia a uma medida de justiça, mas sim de vingança, porque afinal não é o órgão que injuria que comete o delito, mas sim o ser pensante, que transfere a atribuição da responsabilidade, propondo um outro tipo de correção. A reeducação passou a ser a medida própria para reabilitar o infrator antes que para destruir a existência corporal ou até parte dela. Desde o primeiro código moral legal, conhecido e exarado na estrela da pedra do Hammurabi, que ficaram os primeiros sinais de respeito pela vida,
e pelos seres humanos, embora a dominação arbitrária dos poderosos em trânsito para o túmulo, sempre vitimados pela sombra, que neles era a característica essencial. Jesus, o homem excelente, chegou à terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor que jamais fora apresentada antes da formulação de que ele se fazia portador. O amor era considerado sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque se ignorava a força existente na alma de cada mulher, de cada ser humano, que existe nos homens, nas mulheres. Da mesma forma, o ânimos que compunha psicologicamente o ser feminino era propositalmente ignorado, a fim de não ser vítima de punição que atribuía à mulher culpa e responsabilidade pelo delito inicial do homem. Portanto, a degradação de toda a humanidade. Esse barbarismo conceitual encontra a sua extravagante inspiração na Bíblia, interpretada de uma forma conveniente e dominadora, em desserviço das admiráveis imagens que revestem o pensamento original e podem ser decodificadas pela moderna psicologia, como também pela psicanálise, retirando os mitos nela existentes e configurando os arquetipos que prosseguem no inconsciente individual e coletivo de todas as criaturas humanas. Jesus não era o biotipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade nem submeter-se às leis vigentes. Ele era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade. Mais excelente e sutil, que tem adotado, transforma assim os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. As do seu tempo eram leis injustas e condenatórias, punitivas e impiedosas, que viam o ser humano apenas como um animal passível de domesticação. E quando se lhe patenteava a rebeldia, tornava-se então merecedor do extermínio para o bem da sociedade. Mormente que as paixões da sombra envolvente dos legisladores e os seus tribunais sempre preponderavam nas decisões criminosas, não menos merecedoras de reparação do que aquelas que pretendiam justiça. A superioridade espiritual e moral de Jesus entendeu a necessidade, não a primazia desse código perverso, e submeteu-se, pois ele que viera também para dar exemplo de postulados que recomendava, considerando respeitáveis os profetas e legisladores que as estabeleceram nos seus respectivos períodos. Todavia, ele trazia uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual, e a ele volvendo o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva destrutiva, mas sim educativa reabilitadora. O ser humano erra por ignorância ou rebeldia, sob os estímulos do ego autodefensor, sem conhecimento profundo do significado existencial do valor de si mesmo. Mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se e impulsiona as ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. O ensinamento de Jesus veio fundamentar-se na evolução do seu eu, iluminando a sombra e assim vencendo-a. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais, deixando à margem as compensações egoísticas, porque aquele que já desfrutou de felicidade e não a soube repartir com o seu próximo, terá menos possibilidade de fruí-la na próxima vida.
Todos os objetivos da Boa Nova que Jesus nos trouxe centram-se no futuro do Espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus, tornando-se o caminho. A sua é a verdade que conduz à vida, por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. A plenitude é o armazenamento da sabedoria e do amor. Na conquista desse objetivo, não importam os preços e testemunhos. Os impositivos das legislações, mesmo quando arbitrárias e injustas, porque são transitórias. No entanto, diante da consciência cósmica, a escala de valores é feita mediante condutas essenciais. Aquelas que são do ser em si mesmo, responsável e que assume as consequências dos seus hábitos perante a vida. Todo ser tem a sua palavra. Está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos da evolução do pensamento e abrir espaços para as repercussões sociológicas e espirituais. Éticas essenciais e morais, seguras através do quê? Dos diferentes períodos da nossa humanidade, ocultando grandes verdades em símbolos compatíveis com a compreensão do momento. Utilizou-se também com sabedoria dos conteúdos dos hábitos diários para compor o mais admirável hino de louvor à vida de que se tem conhecimento. Suas parábolas, argamassadas com o cimento das lições do cotidiano, são discursos para todos os períodos do desenvolvimento sociopsicológico das criaturas. Não obstante, fez grandes silêncios em torno de verdades mais transcendentes, que poderiam ser desnaturadas por falta de amadurecimento evolutivo e psicológico dos seus companheiros, impossibilitados mesmo de registrar o pensamento, que sofreria inevitavelmente mutilações, adaptações, adulterações, de acordo com os interesses vigentes em cada estágio da evolução. Tornava-se, por outro lado, necessário que a ciência pudesse ajudar os postulados, oferecendo assim à razão os meios de aceitação compatíveis com as exigências do sentimento destravado, das leis vigorosas e primitivas, bem como dos dogmas que as substituiriam, tão perverso quanto as mesmas, a fim de manterem as mentes submetidas aos interesses das religiões e dos estados ultramontanos. Pelo mecanismo inevitável e incoercível das reencarnações missionários do bem e da luz, periodicamente mergulhavam no corpo e esbaliam a sua sombra coletiva, libertando assim o ser daquele que nele predominasse mediante o esforço da adaptação às conquistas da inteligência e da emoção. Na perspectiva, portanto, da psicologia, a lei de amor está incerta no ser legítimo, trabalhando sem cessar, face ao fatalismo da evolução nele predominante, ao tempo em que os conceitos da imortalidade, de comunicabilidade do espírito após a morte e através da reencarnação pudessem receber assim o aval da ciência investigadora, abrindo novos horizontes para o amadurecimento psicológico, gerador da nossa felicidade humana. Para isso, o enunciado de Jesus, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas,
é de um significado relevante e essencial, ensinando que, mesmo diante de leis injustas e imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou temer as injúrias negativas, porquanto, na sua liberdade interior, nada de fora consegue alcançá-lo realmente, exceto a sabedoria da lei natural incerta na sua consciência. Portanto, Jesus, o nosso grande psicólogo, ele dizia que devíamos realmente pensar como vamos agir. Que não adianta a punição, adianta sim o ensinamento, adianta sim o exemplo, para que possamos ajudar. Claro que tudo com equilíbrio. Muitas das vezes precisamos punir, sim, com equilíbrio. Assim como precisamos dizer não com equilíbrio. Para que possamos ser vencedores de nós mesmos. Mas sempre olhando para cima. E não só olhando para os outros. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.